Capítulo 2. Fim de uma tarde de inverno. O ar estava congelante e os galhos estalavam com o frio. Uma luminosidade nebulosa vinha da neve, e as sombras se formavam na floresta. Já estava anoitecendo quando Almanzo subiu com dificuldade a última e longa encosta até a casa da fazenda. Ele corria atrás de Royal, que se apressava atrás do Sr. Corsi. Alice caminhava rápido atrás de Elisa Jane na outra trilha de trenó. Eles tinham a boca coberta para se proteger do frio e nem mesmo falavam. A neve cobriu o telhado da casa alta pintada de vermelho, e de todos os beirais pendia uma franja de grandes pingentes de gelo. A frente da casa estava escura, mas uma trilha de trenó levava aos grandes celeiros. Um caminho havia sido aberto até a porta lateral, e a luz de velas brilhava nas janelas da cozinha. Almanzo não entrou em casa. Ele deu a vasilha do almoço para Alice e foi para os celeiros com Royal. Havia 3 celeiros compridos, enormes, rodeando os 3 lados do celeiro quadrado. Juntos deviam ser os melhores celeiros do país. Almanzo entrou primeiro no estábulo. Ficava de frente para a casa e tinha 30 metros de comprimento. A fileira de baias dos cavalos ficava bem no meio. Em uma das extremidades ficava o galpão de bezerros e também o confortável galinheiro. No canto oposto ficava a garagem de coches. Era tão grande que 2 coches e o trenó podiam ser abrigados ali dentro, com espaço suficiente para desatrelar os cavalos. Os cavalos podem sair dali para as baias sem precisar voltar e sair para o frio. O celeiro principal começava na extremidade oeste do estábulo e chegava ao lado oeste do curral. No meio do celeiro principal havia um enorme espaço com grandes portas que davam para os prados, para permitir a entrada de carroções carregados de feno. De um lado ficava o grande depósito de feno, com 15 metros de comprimento e 6 de largura, lotado de feno até o alto. Do outro lado havia 14 baias para vacas e bois. Atrás delas ficava o barracão de máquinas e, depois dele, o de ferramentas. Nesse lugar, dobrando a esquina, ficava o estábulo sul. Nele ficavam a sala de forragem, depois os currais para porcos, os currais para bezerros e, por fim, um grande espaço que era a eira. Era ainda maior do que o espaço do celeiro principal, e era ali que ficava o moinho de vento. Atrás desse grande espaço havia um galpão para o gado jovem e ainda o curral das ovelhas. Esse era o estábulo sul. Havia uma cerca bem fechada de tábuas de madeira com mais de 3 metros de altura, contornando o lado leste do curral. Os 3 celeiros enormes e a cerca formavam uma proteção ao aconchegante quintal. Os ventos sopravam e a neve batia contra as paredes, impedidos de entrar. Por mais tempestuoso que fosse o vento, dificilmente havia mais de meio metro de neve no curral protegido. Quando Almanzo ia para os grandes celeiros, ele sempre entrava pela portinha do estábulo. Ele amava cavalos. Observava-os em suas baias espaçosas, limpos e lustrosos, com seus pelos de um marrom brilhante, longas crinas e caudas pretas. Os sábios e calmos cavalos de trabalho mastigavam feno placidamente. Os mais novinhos aproximaram o focinho das barras, como se estivessem sussurrando algo. Então, suavemente, suas narinas roçaram ao longo do pescoço um do outro. Um deles fingiu morder, e então começaram a relinchar e a empinar, brincando. Os cavalos mais velhos viraram a cabeça e olharam, como avós observando os netos. Mas os potros corriam animados, com suas perninhas ainda desajeitadas, e olharam curiosos. Todos eles conheciam Almanzo.
Quando o viram, arrebitaram as orelhas e os seus olhos brilharam suavemente. Os novinhos se aproximaram ansiosos e colocaram a cabeça para fora para aninhar-se nele. Seus focinhos eram macios como veludo, e em suas testas o pelo curto e fino era macio como seda. Seus pescoços arqueavam-se altivos, firmes, e as crinas negras caíam sobre eles como franjas pesadas. Dava vontade de passar a mão por aqueles pescoços firmes e curvos, quentes sobre a crina. Mas Almanzo não se atreveu a fazer isso. Ele não tinha permissão para tocar nos lindos cavalos mais novos. Não podia entrar em suas baias, nem mesmo para limpá-las. O pai não o deixava lidar com os cavalos jovens e com os potros. O pai ainda não confiava nele, porque potros e cavalos jovens ficam mimados facilmente. Um garoto que não tivesse cuidado poderia assustar um cavalo jovem, ou irritá-lo, ou até mesmo machucá-lo, e isso iria arruinar o animal. Ele aprenderia a morder, a dar coices e teria raiva de pessoas, e assim nunca seria um bom cavalo. Almanzo tinha juízo. Jamais assustaria ou machucaria um daqueles belos potros. Ele era sempre quieto, gentil e paciente. Não assustaria um potro nem gritaria com ele, nem mesmo se o animal pisasse em seu pé. Mas seu pai não acreditava nisso. Assim, Almanzo só podia olhar desejoso para os jovens cavalos. Tocou seus focinhos aveludados e então se afastou rapidamente deles e vestiu sua bata de celeiro por cima das boas roupas de escola. O pai já havia dado água para todos os animais e estava começando a oferecer cereais. Royal e Almanzo pegaram os forcados e foram de estábulo em estábulo, retirando o feno sujo do chão e espalhando o feno fresco da manjedoura para fazer camas limpas para as vacas, os bois, os bezerros e as ovelhas. Eles não precisavam fazer camas para os porcos, porque estes faziam suas próprias camas e as mantinham limpas. No estábulo sul, os 2 bezerros de Almanzo estavam em uma única baia. Eles vieram se empurrando até as barras quando viram. Os 2 eram baios e um tinha uma mancha branca na testa. Almanzo o havia batizado de Star. O outro recebera o nome de Bright, por causa do pelo brilhante. Star e Bright eram bezerros novos, com menos de 1 ano de idade. Seus pequenos chifres haviam apenas começado a crescer no pelo macio perto das orelhas. Almanzo coçou em volta dos pequenos chifres, porque os bezerros gostam disso. Eles enfiaram seus focinhos úmidos entre as barras e o lamberam com suas línguas ásperas. Almanzo pegou 2 cenouras da caixa de ração das vacas, partiu-as em pequenos pedaços e ofereceu, um pedaço por vez, para Star e Bright. Então ele pegou seu forcado novamente e subiu no monte de feno. Estava escuro ali. Apenas um pouco de luz vinha das laterais perfuradas do lampião pendurado abaixo. Royal e Almanzo não eram autorizados a levar lampiões para perto do feno por risco de pegar fogo. Mas em pouco tempo eles se acostumavam a enxergar na penumbra. Eles trabalhavam rápido, jogando feno nas manjedouras abaixo. Almanzo ouviu o barulho dos animais comendo. Os montes de feno eram quentes por causa do calor de todo o estoque abaixo, e o feno tinha um cheiro adocicado. Também havia o cheiro dos cavalos e das vacas, e um leve cheiro de ovelhas. E, antes que os meninos terminassem de encher as manjedouras, sentiram também o cheiro bom de leite quente espumando no latão de leite do pai. Almanzo pegou seu banquinho de ordena e um latão e sentou-se na baia de Blossom para ordenhá-la. Suas mãos ainda não eram fortes o suficiente para ordenhar uma vaca leiteira difícil, mas ele conseguia ordenhar Blossom e Bossy. Eram vacas mais velhas e calmas que produziam leite com facilidade
e raramente balançavam a cauda até bater nos olhos dele, nem viraram o latão com a pata traseira. Almanzo sentou-se com o latão entre os pés e ordenhou continuamente: esquerda, direita, swish, swish. Os jatos de leite caíam no balde, enquanto as vacas comiam cereais e mastigavam as cenouras. Os gatos do celeiro curvavam o corpo contra as quinas da baia, ronronando alto. Eles eram lustrosos e também gordos, por causa dos ratos que comiam. Todos os gatos do celeiro tinham orelhas grandes e caudas longas, sinais claros de bons caçadores de ratos. Dia e noite eles vigiavam os celeiros, mantendo camundongos e ratos longe dos cestos de ração, e na hora da ordenha lambiam potes de leite morno. Quando Almanzo terminou a ordenha, ele encheu os potes para os gatos. Seu pai foi para a baia de Blossom com seu próprio latão e banquinho e sentou-se para tirar as últimas e mais ricas gotas de leite do Uber e de Blossom. Mas Almanzo tinha tirado tudo. Então seu pai entrou na baia de Bosse e logo em seguida saiu e disse: "Você é um bom ordenhador, filho." Almanzo apenas se virou e chutou a palha no chão. Estava contente demais para dizer qualquer coisa. Agora poderia ordenhar vacas sozinho. O pai não precisaria tirar o restante de leite depois dele. Logo estaria ordenhando as leiteiras mais difíceis. O pai de Almanzo tinha olhos azuis, gentis e brilhantes. Era um homem grande, com uma longa e macia barba castanha e cabelos também macios e castanhos. Sua túnica de lã marrom ia até o cano alto de suas botas. As abas da frente se sobrepunham no peito largo e, com o cinto apertado em volta da cintura, cobriam a calça de bom tecido marrom. Seu pai era um homem importante. Ele tinha uma boa fazenda. Tinha os melhores cavalos do país. Sua palavra era tão valorizada quanto sua assinatura, e todo ano ele colocava dinheiro no banco. Quando ele ia a Molone, todas as pessoas da cidade falavam com ele respeitosamente. Royal apareceu com seu latão de leite e o lampião. Em voz baixa ele disse: "Pai, Bill Rich foi para a escola hoje." Os orifícios na lateral do lampião pontilhavam tudo com pequenas luzes e sombras. Almanzo percebeu a expressão solene do pai, que coçou a barba e balançou a cabeça lentamente. Almanzo esperou ansioso, mas o pai apenas pegou o lampião e deu uma última volta pelos celeiros para se certificar de que estava tudo em ordem para a noite. Então eles foram para casa. O frio estava cruel. A noite estava escura e sem vento, e as estrelas brilhavam no céu. Almanzo alegrou-se ao entrar na grande cozinha, aquecida pelo fogo e pelas chamas das velas. Estava com muita fome. A água coletada do barril de chuva esquentava o fogão. Primeiro o pai, depois Royal e por fim Almanzo lavaram-se na bacia que ficava na bancada atrás da porta. Almanzo se enxugou com a toalha de linho e, de pé diante do pequeno espelho na parede, repartiu os cabelos molhados e penteou-os com suavidade. Elisa, Jane e Alice estavam apressadas para terminar de preparar o jantar. O cheiro agradável de presunto frito fez o estômago de Almanzo roncar. Ele parou por um minuto à porta da despensa. A mãe estava coando leite na outra extremidade da comprida despensa. Estava de costas para ele. As prateleiras de ambos os lados estavam cheias de coisas boas para comer. Grandes queijos amarelos estavam empilhados ali, além de pães crocantes, 4 bolos grandes e uma prateleira inteira cheia de tortas. Uma das tortas foi cortada e um pedacinho de crosta ficou tentadoramente caído. Nunca seria ignorado. Almanzo ainda não tinha nem se movido, mas Elisa Jane gritou: "Almanzo, pare com isso! Mãe!"
A mãe não se virou, apenas disse: Deixe isso, Almanzo, vai atrapalhar o seu jantar. Aquilo foi tão absurdo que deixou Almanzo furioso. Uma pequena mordida não poderia estragar uma refeição. Ele estava morrendo de fome e não deixariam comer nada até que o jantar fosse servido. Não fazia sentido. Mas é claro que não podia dizer isso à mãe. Teve que obedecer sem dizer uma palavra. Ele mostrou a língua para Elisa Jane, mas ela não podia fazer nada, pois suas mãos estavam ocupadas. Em seguida, ele foi rapidamente para a sala de jantar. A luz do lampião o ofuscava. Perto do fogão preso na parede, o pai conversava sobre política com o Sr. Corsi. O pai estava olhando para a mesa de jantar e então Almanzo não ousou tocar em nada. Havia fatias de queijos tentadoras, um prato de patê de carne, tigelinhas de vidro de compotas, geleias e conservas, uma jarra alta de leite e uma panela fumegante de feijões cozidos com um pedaço crocante de toucinho de porco. Almanzo olhou para aquilo tudo e sentiu o estômago roncar novamente. Engoliu em seco e afastou-se vagarosamente. A sala de jantar era bonita. Havia listras verdes e fileiras de pequenas flores vermelhas no papel de parede de fundo marrom chocolate. E a mãe havia tecido o tapete nas mesmas cores para combinar. Ela tingira os retalhos de verde e marrom chocolate e os trançara em faixas com uma minúscula listra de tecido vermelho e branco trançado entre eles. Os altos armários de canto estavam cheios de coisas fascinantes: conchas do mar, madeira petrificada, pedras decorativas e livros. E sobre a mesa de centro havia um castelo. Hélice o fizera com palha de trigo amarela, entrelaçada frouxamente, com pedaços de tecido de cores vivas nos cantos. Balançava o menor sopro de ar, e a luz do lampião brilhava ao longo da palha dourada. Mas, para Almanzo, a visão mais bonita era de sua mãe trazendo a grande travessa de presunto escaldante. A mãe era baixinha, rechonchuda e bonita. Seus olhos eram azuis e seu cabelo castanho era macio como as asas lisas de um pássaro. Uma fileira de pequenos botões vermelhos descia pela frente de seu vestido de lã cor de vinho, da gola lisa de linho branco ao avental branco amarrado na cintura. As mangas grandes pendiam como grandes sinos vermelhos em cada extremidade da bandeja azul. Ela passou pela porta com uma pequena pausa e um puxão, porque seu saiote de aro de baixo era mais largo que a porta. O cheiro de presunto era tão bom que Almanzo não sabia se conseguiria aguentar. A mãe colocou o prato na mesa. Ela olhou para ver se tudo estava pronto e se a mesa estava devidamente posta. Então tirou o avental e pendurou-o na cozinha. Esperou até que o pai terminasse o que estava dizendo ao Sr. Corsi e então finalmente avisou: James, o jantar está pronto. Pareceu demorar muito tempo até que todos estivessem em seus lugares. O pai sentou-se à cabeceira da mesa, a mãe na outra extremidade. Então todos curvaram a cabeça enquanto o pai pedia a Deus que abençoasse o alimento. Depois disso, houve uma pequena pausa antes de o pai desdobrar o guardanapo e prendê-lo no colarinho. Ele começou a servir os pratos. Primeiro serviu o prato do Sr. Corsi, depois o da mãe, depois Royal, Elisa Jane e Hélice. E, por fim, serviu o prato de Almanzo. Obrigado, disse Almanzo. Aquelas eram as únicas palavras que ele tinha permissão para falar à mesa. As crianças deviam ser vistas e não ouvidas. O pai, a mãe e o Sr. Corsi podiam falar, mas Royal, Elisa Jane, Hélice e Almanzo não deviam dizer uma palavra. Almanzo comeu feijões cozidos, macios e adocicados. Comeu um pedaço de toucinho que derreteu como manteiga na boca.
Comeu batatas cozidas com molho, comeu presunto, deu uma grande mordida no pão com manteiga e comeu a crosta crocante e dourada. Terminou com uma generosa colherada de purê de nabo e uma porção de abóbora amarela cozida. Então suspirou e enfiou o guardanapo mais fundo na gola de seu colete vermelho. Comeu conserva de ameixa e geleia de morango, geleia de uva e picles de casca de melancia com especiarias. Ele se sentia muito confortável por dentro. Lentamente comeu um grande pedaço de torta de abóbora. Ele ouviu o pai dizer ao Sr. Corsi: "Os meninos de Hardscrabble foram para a escola hoje, Royal me disse." "Sim," disse o Sr. Corsi. "Eu soube que eles estão dizendo que vão expulsar você." "Acho que vão tentar," disse o Sr. Corsi. O pai soprou o chá na xícara, provou um gole, depois bebeu tudo e serviu-se mais um pouco. "Eles expulsaram 2 professores," contou. "No ano passado, machucaram tanto Jonas Lane que ele acabou morrendo." "Eu sei," disse o Sr. Corsi. "Jonas Lane e eu estudamos juntos. Ele era meu amigo." O pai não disse mais nada.